Amigos, meus irmãos, companheiros, que a paz do Mestre Jesus continue nos envolvendo, para que possamos bem aproveitar esses momentos. Na realidade, nós temos aí na tela 2 temas, porque as raízes profundas da vida seria uma aula e Em Busca da Consciência seria uma outra aula. Seriam dois temas separados. Então, nós vamos fazer hoje um trabalho, devido a ter que juntar os 2 temas, eu prometo para vocês que até atendendo aqui o nosso companheiro, que é um amigo nosso de longa data, que falou assim, ninguém aguenta mais que 20 minutos, eu vou fazer 2 horas e 25. Mas eu prometo que, como dizem que o tempo não existe, aliás, Hermínio Miranda já dizia que nós é que passamos pelo tempo, e o tempo passará tão mais rápido ou menos rápido, de acordo com a nossa paciência e a nossa capacidade de tolerar. Porque se a gente fica impaciente e intolerante, tudo demora mais, principalmente quando não está agradável. Quando está agradável, quando acaba, a gente diz assim, puxa vida, acabou logo. Há pouco tempo, minha filha pediu um livro, minha filha de 10 anos pediu um livro para ler de menos de 200 páginas, infanto-juvenil de menos de 200 páginas. Eu pensei que tinha sido ela que tinha feito a escolha das menos de 200 páginas, mas era uma indicação da professora, que já sabendo da dificuldade, porque quando o garoto hoje, não habituado a ler, pega um livro assim de maçudo, ele já diz assim, mas eu olhei isso aí tudo, é muita coisa. E aí, quando ela terminou de ler, fez um comentário que eu fiquei muito feliz, assim, que pena, acabou. Né? Então, vejam que se eu falar essas 2 horas e 25, vocês não vão ter problema nenhum, vai ficar tudo bem. Mas eu não vou fazer isso, eu vou fazer uma apresentação mais ou menos rápida, para a gente ter tempo, inclusive, de discutir. É interessante que o professor César Reis, aqui nos Prolegômenos, tinha apresentado o tema como a espiritualidade de saúde. E não deixa de ser, porque é a espiritualidade de saúde, que é o tema, vamos dizer assim, raiz, né? O tema macro desse assunto. Né? Então, só para vocês não estranharem, nós vamos falar de saúde aqui. Nós vamos falar de doutrina espírita. Na realidade, nós vamos falar de doutrina espírita. Porque nós, os espíritas, temos que começar, ou se é que ainda não começamos, a viver o espiritismo. Mas aí diz assim, não, mas a gente vive o espiritismo. Mas como é que vive o espiritismo? Quando vai na reunião do ICEB, quando vai na reunião do Centro Espírita, quando faz a prece do culto do lar em casa. Quando é que a gente vive o espiritismo? A gente tem que viver o espiritismo em todos os momentos da nossa vida. Quer dizer, a gente tem que ser espírita em tempo integral. Isso é igual a questão da mediunidade. Assim, a mediunidade, quem é médium em tempo integral. Não tem médium, quando eu sou médium, eu estou lá sentado à mesa, eu sou médium. Depois sair de lá, eu esqueço aquilo lá. Não é assim. Não, é impossível ser um bom médium, né? Se sobrar, deixa um pedacinho para mim. Então, é impossível. E é exatamente disso que a gente vai falar. A gente vai falar disso, vai falar dessa vivência integral. E o nosso tema raiz, que é ciência, né? Que é o nosso capítulo aqui, o capítulo de ciência, ele interfere com toda a nossa vivência. Porque para que existe a ciência? A ciência existe para melhorar a vida do homem, para dar ao homem condições melhores. Essa não é outra o objetivo do espiritismo, que também é ciência. E além de ciência, é filosofia e é religião. Então nós vamos lembrar que na questão das raízes profundas da vida, é um tema que
recorrente e já de muito tempo que se busca conhecer a origem das coisas, né? Já aqui uma capa de um livro, que é uma obra de Hesíodo, século IV a.C., que é a Teogonia de Hesíodo, que é a origem dos deuses, como nasceram os deuses que mais tarde vão habitar o Olimpo. Quer dizer, e se a gente for ver a mitologia grega, essa teogonia, como ela foi chamada por Hesíodo, nós vamos ver que tem vários pontos de encontro com as escrituras de todas as latitudes, inclusive com a Bíblia judaico-cristã. Porque nós vamos ver, por exemplo, aquela condição da separação das águas da terra, né? Segundo a teogonia, a terra, Gaia, vivia acoplada sexualmente ao céu. Então, eles estavam numa relação sexual contínua, e a tal ponto que ela engravidava e não conseguia dar a luz aos filhos. E quando ela consegue dar a luz aos filhos, o pai, cioso de preservar e ciumento, engolia os filhos, deglutia os filhos. E assim vai até que um dos filhos, ao nascer, Zeus, que vai ser o deus principal do Monte Olimpo, quando nascem os deuses, e o deus principal, que é Zeus, consegue, se utilizando de alguns irmãos que ele tinha, que conseguiram escapar da sanha voraz do pai, fazer a castração, não é, do pai. E aí o material genético dele é atirado ao mar, e aí naquela espuma que nasce, né, nasce Afrodite. É uma coisa poética, bonita, inclusive, mas que tem uma demonstração de como a terra se separou das águas, que também é um tema tratado pela Bíblia judaico-cristã, lá no Velho Testamento. Vamos encontrar isso, que Deus vai separar as águas da terra. Então, esse tema é um tema interessante, mas a doutrina espírita vai nos remeter a um conceito um pouquinho diferente, porque a ideia da consciência, né, é uma ideia ainda de difícil compreensão. A ciência vive discutindo, há tantas definições sobre o que é consciência, que eu preferi chamar essa consciência de insciência, ou seja, é uma consciência ainda primitiva, que nós ainda não dispomos da consciência lúcida, integral, total, porque isso vai depender da nossa condição evolutiva, essa consciência integral. Então, a definição melhor que eu encontrei é que a consciência é uma qualidade da mente. Mas o que é a mente? Nós também não sabemos. Será que alguém sabe o que é a mente? Eu acho que quem melhor definiu a mente, ou melhor, não definiu, quem melhor se expressou sobre a mente, fora dos cânones dos terapeutas, médicos, psicólogos e assemelhados, foi Machado de Assis, que vai dizer assim: a mente se debruça sobre o trapézio do cérebro. Ora, se ela se debruça sobre o trapézio do cérebro, quer dizer que ela não é o cérebro, então, é uma coisa fora. Então, Machado de Assis, na sua capacidade literária e de compreensão do ser humano, vai dar uma expressão, vai dar uma definição, vai dar uma explicação sobre a mente como alguma coisa que é fora do cérebro e que se debruça sobre um trapézio, que é esse próprio cérebro. Então, já anunciando, não é, essa ideia. E é interessante que Machado de Assis se dizia totalmente contra o espiritismo. Há coisas interessantes escritas que ele escreveu, mas eu acho que ele conhecia tanto o espiritismo, porque ele vai dizer assim, lá em Memórias de Brás Cubas: sou um autor defunto. Ora, se é um autor defunto, é uma psicografia. E
De onde que ele tirou isso? Então, se a gente acompanhar a obra dele, como por exemplo num livro fantástico, um livrinho pequeno, eu acho que tem menos de 200 páginas, chamado O Alienista, né, nós vamos ver que ele tinha uma compreensão maravilhosa do que seria o enlouquecimento, de que seria a loucura. E ele vai terminar o livro dizendo que loucos são os que estão cá fora, e os sãos são os que estão dentro do hospício. O que, de certa maneira, faz sentido. Então, nós vamos nos apegar aqui na definição de ciência para a medicina. O que é a consciência para a medicina? Porque, vejam só, a medicina, a nossa medicina que aprendemos na escola, é uma medicina totalmente organicista, voltada integralmente para o tratamento do corpo. Ou seja, tratar as consequências da doença, tratar os sintomas, sem nos remeter às causas. Essa é a medicina que aprendemos. Com o passar do tempo, o médico vai vendo que essa medicina funciona mal, tem mau resultado. A não ser os psiquiatras, que conseguem ir mais adiante. Mas os outros, nós, os clínicos, ficamos mesmo na periferia, como diz o Dr. Jorge Andréa. Ali pela periferia e tal, a gente vê que não anda bem, mas não conseguimos adentrar no cerne do problema. Mas vamos aprendendo que não é bem assim. E aí, no final da vida, o médico ou fica deprimido, não é? A depressão entre os médicos já com mais idade é uma coisa impressionante, ou infarta, ou já desencarnou, se não desencarnou, infarta. E se não infarta, e se não fica deprimido, vira filósofo e abandona a medicina. Isso é uma realidade que nós vemos. Por quê? Porque a consciência para a medicina é simplesmente o seguinte: é uma frase, é uma palavra que se escreve com a letra L, a letra O, a letra T e a letra E. Lote. L-O-T-E. Então, o que é o indivíduo consciente? Consciente é o indivíduo que está lúcido, orientado, temporoespacialmente. Ou seja, ele sabe quem é, sabe que lugar está, né? Sabe que dia é, sabe se levou aquele abraço que o companheiro falou aqui, se levar a carteira dele ou não, está consciente, né? Quer dizer, ele não está perdido, ele não está com a consciência obnubilada, ele está lúcido. Então, para a medicina, isso é estar lúcido. Mas nós sabemos, estudando o conhecimento, adentrando o conhecimento espírita, que a consciência vai muito além disso. Se nós quisermos conhecer na profundidade as origens e a consciência, eu vou tentar aqui juntar as duas coisas, as origens, as raízes profundas com a consciência, fazer um mix, né? Vamos ver se a gente consegue chegar no fim com alguma coisa que se aproveite. Mas eu acho que dá para misturar bem e dá para dar um bom coquetel, um bom milkshake. Vamos lá. Então, se a gente vai entender as origens, e começamos lá na Bíblia, lá no Velho Testamento, nós vamos ver que Deus cria o universo, não é? Através da sua vontade, pela célebre frase, né? Fiat lux, faça-se a luz. Mas, na realidade, todo o processo, não é, de criação acontece considerando o dia, né, o dia com manhã, tarde e noite, a partir da tarde. Se fala da tarde, se fala da noite, mas não se fala da manhã, que é a origem, porque o processo de conhecimento sobre a criação para nós, enquanto aqui na Terra, encarnados aqui, ou mesmo desencarnados, ainda é um processo que nos remete a considerar apenas a ideia que vem do que podemos observar, do que podemos compreender. E a doutrina espírita,
através da sua filosofia, que é a filosofia não materialista, espiritualista, que vai tratar da evolução, evolucionista, que não tem um sistema, que não é sistemática, não tem um sentido de sistema fechado, é uma filosofia aberta, é uma ciência de observação e é uma religião consentânea com o conhecimento. Ela vai nos levar a ter a chave da compreensão de todo esse processo filosófico, científico e religioso, então, no qual estamos todos imersos nesse processo. Se a gente quiser aprofundar e espalhar mais o conhecimento para abranger outras fontes do conhecimento, nós vamos ver que não vamos conseguir sair do científico, do filosófico e do religioso. E isso perpassa por toda a gama de conhecimento acessível ao homem. Hoje a medicina está sendo invadida, eu já falei aqui na aula passada, pela antropologia médica, que seria impensável há 50 anos atrás nós dizermos que antropologia tinha alguma coisa a ver com medicina. Se alguém falasse isso numa reunião médica, num congresso, seria expulso na mesma hora. Mas hoje, as grandes autoridades médicas estão começando a aceitar essa vertente do conhecimento, porque se verifica que ela está ligada ao processo filosófico, à filosofia, está ligada à ciência, porque tem as suas pesquisas, tem a sua metodologia científica, e é um processo que nos remete ao sagrado, ao religare, ao religioso, à compreensão de algo que está além da nossa capacidade de entender. Mas é Allan Kardec, lá na Gênese, que eu já ouvi pessoas dizerem, por exemplo, que foi Emmanuel, em A Caminho da Luz, que trouxe a ideia da raça adâmica. Muito antes, Kardec já falou disso, tá? Lá na Gênese. A gente vai lá no capítulo 2, no segundo capítulo da Gênese, e vamos ver depois no 12º, e lá no final, que é o término do livro, nós vamos ver que há coisas fantásticas e revelações contundentes, inclusive para aquela época. Quer dizer, coisas que não podiam ser nem admitidas. Eu já ouvi de um geólogo não espírita dizer que, assim, como é que esse homem, numa época em que a geologia estava ensaiando, não se tinha o conceito dos períodos geológicos de desenvolvimento, construiu a interpretação dos 7 dias da criação através desse processo dos períodos geológicos. Como que ele concebeu isso? De onde que ele tirou isso? Quer dizer, porque eles conhecem a espiritualidade, a assistência e a cultura daquele homem. Quer dizer, como diz o doutor Jorge Andréa, o estofo, né, daquela criatura, que era uma coisa fantástica. E é exatamente o que muita gente se surpreende, que Kardec tenha começado aos 50 anos, o seu periplo espírita, e vai até os 69, né? São 18, 19 anos de trabalho, e que ele faz uma obra muito maior do que ele fez até os 50 anos, mas N vezes maior. Como que ele conseguiu aquilo? Há uma explicação que ele nunca disse isso, mas eu entendi assim, essa é a minha interpretação, né? Há uma explicação de um companheiro nosso que vai dizer que o Kardec conseguiu juntar os dois lados do cérebro, o direito e o esquerdo. Por isso que ele avançou tanto, porque vocês sabem que o lado direito e o lado esquerdo do cérebro têm funções diametralmente opostas, mas não conflitantes. Não são conflitantes, são opostas porque são diferentes, mas não conflitantes. Pelo contrário, elas se ajudam umas às outras. Então, por exemplo, se nós temos dominância direita, temos domínio do cérebro esquerdo.
o cérebro esquerdo, que é o lógico, que é aquela da razão, da coisa 2 e 2, 4, matemática. Já o outro lado, né, o lado direito, é o lado artístico, é o lado mais mediúnico, intuitivo, mais da produção das coisas ligadas à moral, ligadas ao sentimento, e como vai ser descrito muito mais tarde, não é, por André Luiz, no livro No Mundo Maior, quando Calderaro vai apresentar a ideia da casa mental, dividindo em etapas, em andares, mostrando que o homem carrega o seu passado, carrega o seu presente, mas também carrega o seu futuro nessa casa mental, né? E lecionando André Luiz é espantoso. Isso foi em 1946 ou 47 que sai esse livro. Em 1991, Paul MacLean, um neurocientista, vai estabelecer a ideia do cérebro triuno. É o cérebro com 3 partes. Uma parte que é instintiva, uma parte que vamos dizer assim, sensitiva, que é a parte mais ligada à capacidade do indivíduo sentir, dos sentimentos, e a parte mais superior, que é exatamente essa da razão, são os neurônios que estão ligados ao córtex cerebral, a região em que o indivíduo usa para as tarefas através da vontade, os trabalhos regidos pela vontade. Então, e esse conjunto de elementos vão dar essa ideia, mostrando como que as ideias espirituais que a doutrina espírita traz, elas antecedem a conquista que o cientista vai conseguindo no passar do tempo. Kardec está lá no século XIX, André Luiz vem na primeira parte, né, dividindo em 50 anos do século XX, e o Paul MacLean vem nos anos 90, 91, 92, trazer a sua ideia. Então, veja que há um contínuo na pesquisa. Essa ideia do contínuo é que Hermínio Miranda disse que Kardec tinha, de usar os 2 lados do cérebro. Quem fala isso é Hermínio Miranda. E ele diz que a nossa personalidade, o que é personalidade? Personalidade é aquilo que envergamos nos dias atuais, né? Eu, nesse momento, estou Jorge Pio. Mas será que eu sou Jorge Pio? Né? É possível que não. Eu vou tirar de mim, vou botar no Roberto Carlos. Pronto. Roberto Carlos, quem é Roberto Carlos? Se a gente perguntar, a pessoa diz assim: bom, Roberto Carlos é um cantor, compositor, pessoa fantástica, tem uma música maravilhosa, não é verdade? Mas será que ele é autor, compositor, cantor? É isso? Ou será que Roberto Carlos é aquele menino que tocava violão lá debaixo do cajueiro, lá na cidade do Espírito Santo, lá em Cachoeiro Itapemirim? Será que ele não seria aquele ser que hoje está aqui? Isso para não ir muito longe, para não ir na outra encarnação dele. E na realidade, o que o Hermínio diz é que quando você consegue juntar os 2 lados do cérebro, a personalidade que está no cérebro racional, ela se liga ao emocional, que está do outro lado. E aí você acessa o seu arquivo passado. E aí você cresce exponencialmente. E você consegue produzir em poucos anos aquilo que você levou muito tempo e não fez, né? Daí o fato de que muita gente começa a produzir muito mais tarde. Vejam só, Cora Coralina, né? Há outros exemplos, há muitos exemplos, né? Já que eu chamei a Cora Coralina porque hoje falou-se em arte, então vou ficar na arte aqui hoje. Tá vindo aqui. Eu vou falar o que está vindo. Então, vejam só. Então, Kardec, de maneira magistral, ele vai nos aprofundar o conhecimento e vai dizer para a gente que a questão do conhecimento, e ele deixa isso muito claro, é que
o conhecimento que está lá na Gênese mosaica nos mostra um começo, mas aquele começo não é a origem. Ali a gente já estava pegando o bonde no meio do caminho. O começo tinha sido antes. Há cientistas que querem explicar a vida na Terra, dizendo que a vida veio de outro planeta, veio de outra região. Eles não sabem dizer de onde. Mas isso não resolve nada, porque isso só adia o problema. Tira daqui e lança a dificuldade para mais longe. Não é? Não resolve, porque... Então, Kardec vai nos aprofundar, né? E dizendo que a criação se dá já começado o dia, embora o sol ainda não tivesse sido criado. Será que ele não tinha sido criado, ou se ele não foi revelado, ou ele não tinha sido criado mesmo? Não sabemos, nós não sabemos isso. A ciência diz muitas coisas sobre isso, dá o tempo, etc. Mas os tempos hoje da cosmologia são tempos tão largos que se fala assim, não, a Terra tem 3,5 bilhões de anos. Já tem gente que fala em 4,5 bilhões de anos. Outros já ouvi falar em 5 bilhões e 200 milhões. Gente, são os números bem próximos, né? Esse negócio de 1 bilhão e 200 milhões de anos é bem próximo. Mas que proximidade é essa? É uma distância muito grande. Na realidade, a gente tem aproximações, mas não sabemos por quê. Porque as raízes mais profundas da vida estão em Deus. E enquanto nós não pudermos, com a nossa pequenez, com a nossa incapacidade ainda momentânea, com o conhecimento parcial que temos, ter uma visão melhor do Criador, adentrarmos mais esta figura que Kardec teve a oportunidade de dizer que é Deus e não quem é Deus, quer dizer, tirando o problema antropomórfico do Criador, nós não vamos conseguir entrar nessas bases profundas. Então, eu faço uma proposição que a gente procure compreender e alargue a consciência e o entendimento da nossa profundidade naquilo que está próximo de nós. Ou seja, se você quer ter saúde, como é que você pode ter saúde se você não conhece nada do seu corpo? As pessoas não têm noção. Eu li uma vez um livro que comecei a ler, o sujeito dizia assim, o livro era um livro de inglês, era para ensinar inglês, mas o sujeito aproveitava na lição de inglês e dava umas lições também assim de conhecimentos gerais, né? Então ele começava dizendo assim, a primeira ou segunda lição do livro dizia assim, é interessante, quase todos nós sabemos como consertar o carro, conhecemos os mecanismos lá, carburador, aquele tipo era carburador, né? Hoje não é mais, hoje é injeção eletrônica. Mas o giglê, o carburador, a vela, o cabo, isso, aquilo, a bateria, muita gente entende disso, sabe? Eu conheço uma moça que ela é uma fera nesse negócio do carro, o carro enguiça, ela diz, pode deixar que eu resolvo. Vai lá, bota uma luva na mão, e abre o capô, mexe e resolve mesmo. Quer dizer, é uma coisa fantástica. Antigamente, mulher não mexia nada de carro. Hoje as moças existem até moças mecânicas, e de engenheiras de mecânicas, e trabalhando inclusive nas fábricas de montagem de automóvel. Mas o homem não entende praticamente nada do seu sistema funcional, da sua máquina, do seu motor aqui, como é que funciona, físico. Então nós vou fazer aqui umas pinceladas, usando também a terminologia de uma pessoa que eu admiro muito, que o doutor Jorge André também admira, que o Instituto aqui também admira, porque ele, quando vem aqui, enche isso aqui, é o Sérgio Felipe de Oliveira. Então, eu vou dar umas pinceladas, ele costuma muito falar isso, sobre a parte física, para a gente ver como a consciência começa a se expandir a partir do conhecimento de nós mesmos. Então, e não só o conhecimento sobre o nosso corpo, mas também das relações que ele tem com o meio ambiente e com o resto, com as demais partes, né, do nosso ser.
Na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec interroga os benfeitores da humanidade sobre o uso do livre-arbítrio pelos espíritos que exercem ação sobre os fenômenos da natureza, e tem como resposta uma aula muito profunda sobre o encadeamento de todos os elementos formadores da natureza, desde o átomo primitivo, que não é o átomo esse do Einstein, esse é um átomo, é um elemento primitivo, não é? Desde o átomo primitivo até o arcanjo, os quais, conforme eles afirmam também começou por ser átomo. Quer dizer, é um processo evolutivo nessa resposta fantástico, que dá uma ideia assim de uma profundidade, de uma largueza, e abrange aquela questão que a gente vivia discutindo. Foi mineral, vem do mineral, vem do vegetal, é o animal, é o hominal. Está aqui nessa pergunta, está tudo aqui, porque aqui está o mineral, está até, como o Hernani Guimarães Andrade dizia, que nós temos, vamos evoluindo e vamos criando os átomos do perispírito, são chamados psiátomos. Então, se tem psiátomos, existem bósons, existem quarks, né? Existem mesons, todos são subpartículas do núcleo do átomo, são partículas nos quais cada vez aparecem novas partículas. Então, há os psi-quarks, os psi-bósons, os psi, que quer dizer que são a contraparte na dimensão não visível aos nossos olhos, que vai formar o modelo organizador da forma. Então, existem células, existem partículas, ele chamou de psiátomos, de psi isso, psi aquilo, tal, foi dando esses nomes. Quem quiser tomar conhecimento, leia a obra dele, que é fantástica, vale a pena. É uma obra, alguns dos livros dele são até um pouco difíceis, mas na maioria da obra dele é perfeitamente compreensível, porque ele escreve para que todo mundo entenda. Então, vejam que se a gente começar a entender isso e compreender que nós somos um ser, como Kardec nos informa, e nós vivemos essa ideia no dia a dia de nossas vidas, de que somos um ser trino, ou seja, um ser que nós somos um espírito. Nós somos um espírito que tem um corpo extrafísico, que é o modelo organizador da forma, ou perispírito, como Kardec muito bem determinou que fosse chamado. E temos o corpo físico enquanto aqui encarnados. Esse é um corpo muito vulnerável, perecível, que dura muito pouco, o corpo físico. O outro também deve se modificando e talvez também desapareça, e a literatura espírita nos informa isso, dizendo que muitos companheiros já muito avançados na espiritualidade perderam o corpo espiritual e agora são pura luz, só luz. Daí a gente tirar a ideia que somos todos lucigênitos, somos todos filhos da luz, a luz está em nós somos a luz. Daí Jesus ter nos lecionado que nós devemos permitir, que nós devemos deixar brilhar a nossa luz. E a gente lê aquilo como uma coisa da religião e não entende que o próprio Evangelho de Jesus é uma obra de extrema propriedade científica. É ciência pura. Jesus é um cientista de altíssimo coturno, igual que nenhum teve na Terra igual a ele. Em A Gênese, Kardec vai discutir os fluidos e vai nos dar a oportunidade de nos ensinar como que Jesus manipulava esses fluidos. Ele tinha perfeito domínio, perfeito conhecimento. Quer dizer, não é uma coisa, não tem nada de milagre. A doutrina espírita acabou com o milagre, tudo é coisa natural. Para nós, representa algo fora da nossa capacidade de compreensão ainda. Mas um dia vamos chegar lá. Eu já relatei aqui, acho que da vez passada também, que um cientista, e isso já foi repetido por outros grupos, que é possível produzir da água um excelente vinho.
tão bom quanto a melhor casta de uva envelhecida que se possa pensar, através de energia eletromagnética e pressões repetidas sobre a água, pode-se produzir. Isso já tem, inclusive saiu há uns 3 anos atrás, um artigo na Folha de São Paulo, que talvez na próxima aula, que acho que ainda tem uma aula para dar aqui, eu vou trazer esse assunto. Estou procurando lá ver se eu encontro, e eu tenho lá nos meus guardados a Folha de São Paulo que trouxe essa notícia. Vou resgatar isso. Então, o primeiro ato público da vida do Cristo, transformar a água em vinho. E agora, 2000 anos depois, o cientista já consegue fazer, evidentemente. Jesus fez assim, ó, no átimo, né? O cientista levou alguns meses para produzir aquilo. Há uma diferença fundamental aí nisso, na questão do tempo. Mas já se pode produzir. Então, já se comprovando aquilo que Kardec vem nos lecionar, de que não há milagre, tudo é lei natural. No capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, que chama-se a Lei do Amor, o Espírito Lázaro leciona com enorme sabedoria que no início nós temos instintos, avançados e corrompidos temos sensações, instruídos e regenerados temos sentimentos, sendo o ponto alto do sentimento o amor. Então, agora, fazendo o curso lá com o Sérgio Felipe, lá em Guarulhos, ele pediu para a gente resgatar uma revista chamada Harvard Business, do mês de janeiro de 2014, que tinha um assunto importante para estudarmos lá. Aí eu falei assim, gente, o que é que uma revista de negócios tem a ver com o curso de saúde integral? Aí fiquei, mas o Sérgio mandou, o Sérgio, a gente tem que respeitar o Sérgio. Vamos lá, conseguimos a revista. Tem um artigo de business que trata que eles descobriram agora, os pesquisadores, que o grande must para a boa produção da empresa, para que a empresa funcione bem, é o amor. Que o amor tem que vigir dentro da empresa, a compreensão, o entendimento, a fraternidade. Isso está numa revista, gente, de negócios de Harvard. Não é coisa pouca, não. Então, a gente vai vendo que as coisas estão avançando. As coisas estão... O mundo está mudando. O mundo está igual. Não tem nada igual, gente. O mundo não é mais o mesmo há muito tempo. Todo dia aparece coisa nova. Toda hora. Então, vocês vejam que coisa interessante. Mas, se nós formos ainda lá no capítulo 11, vamos ver a questão da reencarnação e o progresso. Eu não vou ler esse slide enorme, eu transcrevi isso aqui, é só para nos dizer que o princípio da reencarnação é uma consequência necessária para a lei do progresso. E sem ela, como é que a gente ia explicar a diferença que existe entre o presente estado social e a dos tempos da barbárie? Como é que a gente ia poder explicar isso? Se as almas são criadas no mesmo tempo que os corpos, as que nascem hoje são tão novas, tão primitivas, quanto aquelas que viviam há 1000 anos. E por aí vai Kardec discorrendo sobre isso. Então, vocês vão ver que eu vou falar muito pouco hoje aqui na Revista Espírita, mas todos esses fatos estão lá. Prometo que na próxima eu vou trazer as coisas da Revista Espírita, onde estão desenvolvidas esses temas, porque o assunto que vem por aí é bastante permissivo sobre esse aspecto, bastante interessante. Bom, então, vejam só, esse homem, né, Charles Darwin, né, eu trouxe essa caricatura porque eu achei interessante, né, as pessoas que fazem uma caricatura, porque a ideia de que o homem descende do macaco. Aliás, tem uma vertente agora nas universidades inglesas que afirmam isso, não, os homens descendem, quer dizer, não é que o símio seja um elemento do ramo comum, do qual saiu o homem primitivo, não. Eles dizem taxativamente, né? O que não desmerece nada a nossa condição de homem, porque tem alguns indivíduos, aliás, tem uma história muito interessante que diz que um sujeito plantava cana e pretendia fazer aguardente com a cana.
E aí o demônio chegou lá e disse assim, eu compro essa plantação. E aí ele disse assim, bom, mas eu não quero vender. Bom, então você não vai me vender, eu vou amaldiçoar essa plantação sua. Ele disse assim, não, mas eu vou produzir um aguardente muito bom, as pessoas vão se divertir, vão ficar alegres, felizes. Assim, eu vou amaldiçoar esse negócio. Quem beber essa sua aguardente vai ficar igual o boi, vai ficar igual o leão ou igual o macaco. Mas como assim? Porque bebe, o jeito bebe, dorme, fica igual um boi, manso, lá dorme. Né? Ou então vira o leão, quer bater em todo mundo, quer brigar, né? Ou então fica fazendo momices. Né? Então, isso que foi o demônio que jogou a praga na plantação. Então, o Charles Darwin, ele vai nos trazer a questão da sobrevivência do mais forte, que hoje está sendo posta em questão. E Bruce Lipton vai dizer que não está certo isso. Não é o mais forte que sobrevive, são os mais fracos que não resistem. Quer dizer, o mais forte sobrevive não é porque é mais forte, ele sobrevive porque o mais fraco sucumbe. Parece que isso é a mesma coisa, mas não é. Isso é igual aquela história do copo meio vazio e o copo meio cheio. Eu vou usar o copo com água pelo meio, o pessimista diz que está meio vazio e o otimista diz que está meio cheio. São visões diferentes. E tem a história do sujeito que saiu, já que nós falamos em business, um sujeito saiu numa fábrica para ir para uma cidade onde as pessoas andavam descalças e o produto da fábrica dele eram sapatos. Então ele chegou lá e foi outro colega também para uma outra região da mesma cidade também vender sapatos. Aí o primeiro sujeito telegrafou, naquele tempo era telégrafo, para a empresa dizer assim, olha, não há qualquer possibilidade de negócio aqui, porque essas pessoas aqui não usam sapatos. Aí o outro mandou o telegrama no dia seguinte, grandes possibilidades de negócio, essas pessoas todas precisam de sapatos. Então, são duas visões, o mesmo problema, a visão muda. Então, é a questão do Bruce Lipton hoje, dizendo isso. E ele vai dizer mais, e nós vamos ver aqui, que a transformação das coisas, que também começa aí a evolução, que está na transformação, vem com esse fantástico sujeito chamado Jean-Antoine Lavoisier, que criou a ideia de que nada se perde, tudo se transforma. Em a natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. O nada se cria, a gente põe em dúvida, mas o tudo se transforma é verdade, que tudo que existe se transforma. Né? Havia até uma brincadeirinha que você dizia que em São Paulo, quando os japoneses chegaram lá e eles faziam pequenos restaurantes, e você dizia assim, eu não gosto muito de comer naquele japonês, porque lá a carne assada de hoje vira o croquete de amanhã. Ele é discípulo de Lavoisier. Né? Então, para que a gente possa compreender, nós vamos ver que a célula do nosso corpo, nós temos 50 trilhões de células formando o nosso corpo. 50 trilhões. Para vocês terem uma ideia, os nossos músculos vivem 24 horas. Quando eu vi isso, assim, não é possível, mas aí fui ver as fontes de estudo sobre isso. Todo o músculo ele se transforma em ureia e vai sendo eliminado e é formado a cada microsegundo, uma parte enorme do músculo é reconstruída. Daí o fato de quando o indivíduo tem uma doença consumptiva e mesmo se alimentando, ele primeiro perde a fome, mas mesmo se alimentando, ele vai perdendo peso e entra naquele quadro chamado pelos médicos de caquexia, fica muito magro, fica pele e osso. Né? Isso porque a musculatura todo dia se forma. Se o indivíduo toma uma dose de aguardente, como eu citei aqui, uma vez no dia, cada dia que ele toma, uma parte enorme do estômago, alguns milhões de células são destruídas. Mas no dia seguinte, aquilo é recomposto. É uma coisa fantástica. Por isso que o indivíduo bebe todo dia impunemente. E acaba, aí sim,
água mole em pedra dura, tanto bate até que fura e faz a úlcera, faz o tumor, e assim vai. A ideia da célula vegetal, que aqui eu estou representando, e a célula animal, essa aqui é a célula animal, o seu núcleo, aqui o seu citoplasma, aqui o retículo endoplasmático rugoso, o Golgi, aqui a mitocôndria, todos os elementos figurados da célula. Assim também a célula vegetal, tem núcleo, tem mitocôndria, tem todos... Não é bem o mitocôndria que tem na célula vegetal, mas são corpúsculos que são semelhantes à nossa mitocôndria. E segundo as teorias, as mitocôndrias, que são a parte da célula do nosso corpo que respira, que processa o oxigênio e junta o oxigênio com os elementos nutritivos da nossa alimentação, a nossa alimentação entra pelo tubo digestivo, é transformada, vira glicose e vai entrar na célula. E vai caminhar pelo citoplasma até chegar na mitocôndria, onde vai sofrer uma série de transformações para formar ácidos tricarboxílicos e liberar o oxigênio, que vai ser armazenado numa substância chamada adenosina trifosfato. Talvez seja meio complicado, ninguém precisa decorar isso, mas só para vocês entenderem, que vai servir para formar todo o arcabouço de reserva de energia que nós temos. Ninguém será capaz de piscar o olho ou de bater um cílio que está dentro do pulmão, ou, por exemplo, quando a mulher ovula, segundo o Sérgio Felipe, a mulher não ovula, ela oocita de segunda ordem. Ele é preciosista, né? Quer dizer, ela só diz que a mulher só tem óvulo quando ele é fecundado pelo espermatozoide. A rigor, é um rigor científico, é verdade isso. Mas o óvulo, para caminhar pela trompa, para encontrar o espermatozoide, ele precisa de uns cílios que vão fazendo ele caminhar ali, é um caminho muito longo para ele. São alguns centímetros, mas para ele, para a velocidade que ele vai, aquilo representa para um de nós quilômetros a pé. E ele vai sendo empurrado por cílios que vão batendo. Esse movimento desses cílios depende dessa substância ubíqua chamada de adenosina trifosfato, que vira adenosina monofosfato cíclica, que dilata os brônquios, dilata as coronárias, faz uma série de funções no nosso corpo. Nós dependemos disso constantemente. Daí a necessidade que temos de fazer atividade física para respirar mais e de nos alimentarmos de maneira adequada, porque é preciso que esses dois metabolismos se encontrem para que nós possamos ter a energia suficiente para nos proteger. E lá na parte relativa à defesa, cada dia nós temos células rebeldes que resolvem não morrer. A célula tem que nascer, crescer, desenvolver, reproduzir e morrer. Esse é o ciclo da vida. Só que há algumas células que, como nós, algum de nós, né, rebeldes, assim, eu não vou morrer, e resiste. E aí, não morrendo, o que acontece? O núcleo dela começa a se reproduzir de maneira anômala, ela começa a produzir uma cromatina exagerada, é o que é chamada metaplasia, que é o pré-câncer. Então, todo dia a gente tem isso no nosso corpo, gente, todo dia. E por que a gente não tem câncer? A gente não tem câncer porque o sistema imunológico tem uma célula chamada K de killer, quer dizer, célula matadora, que vai lá e diz assim, você não quer morrer? Então, pá, dá uma espadada nela e ela é obrigada a morrer. Mas se esse sistema de vigilância ficar meio bobo, porque o indivíduo fuma, porque o indivíduo bebe, porque o indivíduo pensa de maneira inadequada, o indivíduo perde aquilo que a gente chama de humor, né? Eu costumo dizer que não tem mau humor, tem humor e falta de humor. Ou você tem humor, bem-humorado. Então o Sérgio costuma dizer assim, você quer saber se o sujeito foi bem, que foi uma criança gestada com prazer pelos pais, foi esperada, foi querida? Observa o humor dele. Se ele é uma pessoa bem-humorada, ele foi bem querido, ou foi pelo menos bem aceito pela família.
Se ele é um mal-humorado, é que ele foi rejeitado, tentaram abortá-lo, ele está sempre assustado, está com medo, e está meio revoltado, meio aborrecido. Esses pensamentos negativos, eles vão inibir essa célula K, e vão permitir que essas células rebeldes escapem, e elas vão se alojar em algum lugar e se reproduzir, e daqui a pouco tem ali um nódulo, um tumor. Uma outra coisa também que é importante sabermos é que nas células nós vamos encontrar elementos que são produtores daquilo que nós chamamos de cistos, nódulos benignos, né? Que são estruturas elementos que vão aparecendo, que vão formando estruturas que vão se alojando nas articulações, que vão dando dores musculares, que vão produzindo cisto nos órgãos. Muitas desses nódulos, desses cistos, segundo as teorias que nós temos estudado ultimamente e temos procurado aprofundar, eles advêm da má utilização da energia. A energia que nós temos, ela tem que ser transmitida para o outro. O companheiro aqui está falando assim, quer um abraço de graça, não é? O abraço transmite, troca a energia. Essa troca de energia, ela vai nos remeter a essa energia ser utilizada e não se alojar em alguma parte do organismo. É muito comum as mulheres, principalmente, na meia-idade, da meia-idade para frente um bocadinho, principalmente as mulheres, homens também, mas as mulheres, porque as mulheres? Porque as mulheres são mais mediúnicas do que os homens. Mulher é mais mediúnica, mulher é mais perceptiva, mulher usa o hemisfério direito do cérebro mais, a sensibilidade da mulher é maior, isso é inegável. Isso é inegável, mas ela joga muito dessa capacidade no seu aparelho genésico, não é? Na sua estrutura reprodutiva. E essa energia, todo mês, ela vai utilizar aquilo para receber um novo espírito. Se não recebe, ela tem a menstruação. E pode ter precedendo aquilo que a mulher fica com aquilo que a gente chama de tenha pena de mim. TPM. Então, isso, e se a coisa vai avançando e ela sai do período reprodutivo, ela poderá vir desenvolver esses cistos, porque essa energia que está sendo gerenciada pelo chakra genésico, ela tem que sair por algum lugar, então ela sobe. E aí vem os cistos de mama, vem os cistos em vários locais do corpo, podendo produzir grande incômodo e dores e etc. E alguns quadros clínicos das quais eu não quero me referir, que hoje estão em voga por aí, sendo tratados. Eu até tenho dificuldade de lembrar o nome, mas muitas mulheres com essas coisas de dores pelo corpo que já deram até um nome para essa doença. Isso não é uma doença, isso é falta de atividade, cria os filhos, a família já está encaminhada e a mulher tem que assumir alguma atividade reprodutiva. Você não pode reproduzir com o útero, vai reproduzir com a mente, com as mãos. As mulheres que trabalham nas creches, produzindo roupinhas para recém-nascidos desvalidos, não têm esses processos, não têm essa dificuldade. Estamos começando um protocolo de estudo sobre isso, mostrando que essas mulheres não têm dores articulares, não têm nódulos, a incidência é muito mais baixa. Então, isso é preciso que a gente considere. Para que a gente vá adiante, eu vou dar só uma ideia para vocês de uma coisa. Vocês vejam só. A respiração, ela depende de um pigmento que temos no sangue, chamado hemoglobina, né, que dá a pigmentação vermelha ao sangue. Essa fórmula que está aqui, essa fórmula aqui, é a da hemoglobina.
E aqui do lado tem uma outra fórmula de uma outra substância que existe nos vegetais, que faz exatamente um trabalho de produção do oxigênio. Essa aqui transporta o oxigênio no corpo humano, no sangue do homem, e essa daqui ajuda o vegetal a te retirar da água que vem do solo o oxigênio que nós respiramos. Olha só, na realidade, essas duas moléculas, uma do vegetal e a outra do sangue humano, são muito parecidas, gente. É só vocês olharem daí. Vocês vão ver que a diferença fundamental entre elas é que aqui tem um chamado anel pirrólico aqui no meio. Essa aqui, que é a hemoglobina, tem ferro aqui no meio. E essa aqui tem magnésio. Olha só que coisa interessante. Então, o corpo humano reproduz o que está no vegetal, e o vegetal reproduz o que está no animal. Fazendo funções que são complementares. Porque sem clorofila não tem oxigênio. E sem hemoglobina não tem transporte do oxigênio para ir lá na mitocôndria para fazer aquela produção da substância que eu falei. Então, esse entendimento é muito interessante. André Luiz vai nos dizer que nós temos um enigma a ser resolvido. É que ele diz lá no livro Os Mensageiros, acho que é no capítulo 41, ele diz que nós já deveríamos estar respirando nitrogênio. Vocês sabem que o ar que nós respiramos tem 21% de oxigênio e tem 78, beiradinha, de nitrogênio. E o que sobra são gases raros, pode ser água, né? Pode ser água, pode ser alguma coisa assim. Na realidade, esse processo, não é, de respiração, ele depende só do oxigênio, nós dependemos só do oxigênio. E vejo que o nitrogênio é coisa tão importante para o homem que já tem havido guerras por causa do nitrogênio. Porque o nitrogênio é fundamental para a agricultura, para a produção de alimentos, para uma série de condições. Mas devido à nossa resistência, nós ainda precisamos agredir e ser agredido pelo animal, devorando o animal. E sofrendo agressão no nosso corpo físico, porque a gente sabe que a carne animal, ela tem consequências, se abusada, deletérias. O animal abusa e deglute o vegetal. Quando, segundo o que vai descrever André nesse livro, nós deveríamos estar vivendo harmonicamente, retirando o hidrogênio direto da fonte, que é o ar, que seria a fonte mais natural de todas, mas o nitrogênio entra no nosso organismo e sai sem produzir qualquer efeito. Então, e ele vai dizer mais, que quando nós tivermos avançado moralmente, nós iremos fazer uso direto do nitrogênio. E aí não precisaríamos mais sacrificar os animais, nem os animais sacrificarem os vegetais, porque viveriam todos em harmonia. Porque quando o homem chegar a respirar utilizando o nitrogênio, também o animal, também o vegetal já o faz, mas o faz de maneira imperfeita, quer dizer, ou incompleta, melhor dizendo, não aproveitando integralmente esse elemento tão importante que as indústrias aí brigam pelo nitrogênio. Quer dizer, há verdadeiras guerras comerciais e industriais sobre isso. Então, comparando a fotossíntese com a respiração, nós temos o cloroplasto, lá no vegetal, que ele pega a energia luminosa e armazena nele o elemento nutritivo, os fótons de energia. Vai liberar, então, oxigênio, que vai para a mitocôndria através desse processo que eu falei, respiração, mais alimentação, tal, para produzir ATP e trabalho celular, como eu já falei. A mitocôndria produz o gás carbônico, que vai ser aproveitado pelo vegetal.
vai produzir também água que vai ser aproveitada pelo vegetal e vai permitir que o vegetal libere o oxigênio. Esse oxigênio que sai aqui, ele vem daqui da água. Ele vai liberar também a glicose, porque na realidade a glicose, que é o alimento básico da nossa nutrição, ela vem dos elementos, dos protídeos, dos lipídios, dos hidrocarbonetos, todo o alimento. Você come feijão com arroz e um bife, você está comendo glicose. Não importa o que você está comendo, você está comendo glicose. Então a glicose vem diretamente do vegetal. E, em última análise, o que é que nós nos alimentamos de quê? Depois de tudo isso que eu falei. De raios de sol, gente. Nós nos alimentamos de raio de sol. Porque é o sol que dá a energia para o vegetal. O vegetal capta essa energia no processo fotossintético, libera a glicose e o oxigênio. Manda para o animal processa isso pela respiração, libera ATP para o trabalho celular, devolve a água e devolve o gás carbônico para o vegetal, fecha o ciclo. Mas, em última análise, é o sol que vai nos dar a energia. Nós vai chegar um momento que nós não vamos nem respirar nitrogênio, nós vamos só respirar o fluido universal e vamos aspirar os fótons do Sol e vamos nos alimentar do Sol, puramente. Nós seremos integralmente, não seremos nem carnívoros, nem vegetarianos, nem mineralistas. Seremos solsticianos, não sei nem que nome dá para isso, né? Estaremos respirando, vivendo à custa da energia que vem do Sol. Que, em última análise, é o que fazemos, mas temos que ter esses degraus todos para chegar até nós. E por isso adoecemos, porque não conseguimos compreender esse mecanismo. Isso é muito importante que a gente compreenda, porque a gente, inclusive, prejudica o meio ambiente. E prejudicando o meio ambiente, nós não vamos ter essa figura que é mais simples de compreender. O Sol dando a energia solar para o vegetal verde, o gás carbônico que vem da respiração dos animais, vai liberar o oxigênio que vem da água e dos sais minerais. O nitrogênio, do qual eu falei, a planta o retira do solo. Existem bactérias que são produtoras de nitritos e nitratos que penetram pelo caule vegetal, na seiva do vegetal. Daí, os espíritos relatarem várias obras que os espíritos que vão fazer tratamentos de cura pedem o apoio dos seres da natureza que dirigem as florestas, que tomam conta das florestas, para retirar a seiva das plantas, para trazer para as reuniões de tratamento físico para a cura das pessoas. Porque ali estão os elementos que vêm do solo. E isso explicaria até, de certa forma, porque Jesus, quando curou o cego, colocou a saliva na terra, fez uma massinha e fez a cura, tirando os elementos fluídicos do próprio solo e dele mesmo. Isso aqui é uma complicação danada, ninguém precisa saber isso, mas é só para a gente entender que esse ciclo que está aqui, ó, essa roda que roda aqui, ó, isso aqui é lá dentro da mitocôndria, que vai fazer a produção daquilo que nós chamamos de proteínas, são os aminoácidos essenciais, que nós não temos diretamente, temos indiretamente, precisamos nos alimentar de coisas que têm esses aminoácidos para poder fazer nossas proteínas. Também é um atraso nosso, nós já podíamos produzir isso diretamente. Aqui é só para dar uma ideia e um conceito final, que é dentro da célula, nós temos então aqui, ó, membrana plasmática, que está aqui, ó, nesse azul com esse bordô aqui, né? Aqui nós temos uns tubos azuis chamados microtúbulos, que aqui nessa fotografia eletrônica está representada aqui nessas rodinhas cheias de pontinhos aqui, ó, parece um colar. Isso aqui é importantíssimo, isso é dentro da célula,
microscópico. Aqui é uma microscopia eletrônica. E isso que está aqui parecendo um colar são esses túbulos, ó, esses túbulos azuis, que eles são assim, colocados assim aqui, ó, como se fosse o colar aqui. Aqui está mais ampliado, né, e aqui realmente é uma coisa de arte. Então, esses microtúbulos é o local aonde flui ondas do fluido vital. O fluido vital, que é introduzido no corpo humano pelo chakra coronariano e vai ser distribuído para os demais centros de força, ele vai circular no corpo físico através dos microtúbulos. Essa informação está no livro Evolução em Dois Mundos, dada por André Luiz. Então, são ondas eletromagnéticas do fluido vital, que é o fluido universal transformado em fluido vital, que vai circular e vai juntando com esses elementos materiais, todos dos quais eu falei, vai dar a energia vital, a energia da vida. A vida, tem as teorias de Oparin, tem a teoria do fulano, do Haldane, do fulano, mas tudo acaba aqui. Se a gente lê André Luiz, não precisa ler nenhum dos outros, ele sintetiza tudo. Bom, então, qual é o objetivo da pesquisa científica? Revisar e sintetizar o conhecimento existente, investigar alguma situação ou problema existente, fornecer soluções para um problema, explorar ou analisar questões mais gerais, construir ou criar um novo procedimento ou sistema, explicar um novo fenômeno, gerar um novo conhecimento, uma combinação de qualquer um dos itens acima. Se você botar isso aqui na doutrina espírita, enquadrou tudo que está aí, porque a doutrina espírita revisa e sintetiza o conhecimento existente. Ela investiga a situação, o problema existente em todos os setores, social, econômico. Antes que Malthus falasse da questão da teoria da progressão aritmética e geométrica do alimento e da fome no mundo, Kardec já tinha falado isso, já está lá no Livro dos Espíritos, que há comida para todos. E Malthus estava errado, porque pela teoria dele já tinha morrido todo mundo nessa altura. Então ele estava totalmente errado, porque ele deu 50 anos, já tem mais de 50 anos, já estaria todo mundo morto, e a gente continua botando muito alimento fora. A produção de alimento no Brasil desperdiça quase 40%, só no transporte e na comercialização dos grandes armazéns. Sem falar que a gente desperdiça na casa da gente. Porque a gente pega a cenoura e tira a casca, não é? A gente pega a banana e joga a casca fora. Ninguém precisa fazer igual aquele nosso irmão lá da Península Ibérica, que comia comeu a fruta e jogou o caroço fora. Não é isso que a gente está propondo. Mas a gente pode fazer uma belíssima torta de banana com a casca da banana, depois de higienizada, tem uma escovinha para lavá-la bem, usar uma substância propícia para tirar os agrotóxicos, e é a torta de banana mais gostosa que tem, é feita com a casca, né? A gente pode processar a laranja com a casca, né? E vai dar um suco de laranja que não azeda e demora mais para perder a vitamina C. Ele fica um gosto delicioso. Havia um mercado ali na Zona Sul, no Leblon, que fazia o suco da laranja com a casca e tudo. Era disputadíssimo. Não sei, esse negócio acabou. E não tem mais. Não sei por que aconteceu, que não se produziu mais isso. Mas a gente pode processar isso, hoje com as processadoras modernas, depois passa numa peneirinha e tal, e toma aquele suco. Porque a casca contém mais elementos nutritivos do que o próprio alimento. Isso está provado. E a gente desperdiça tudo isso, né? O talo da couve-flor, aquela folha, é altamente nutritivo. Tem cálcio em quantidades generosas. E a gente fica só com aquela florzinha que não tem quase valor nenhum, né? O homem já vende aquilo sem o talo. Às vezes eu quero o talo, chego lá, não, já joguei fora. Mas, meu amigo, aquela parte, não, mas ninguém compra com aquilo. Então, nós precisamos reaprender a utilizar melhor a natureza, para que a gente possa ter uma boa, se sentir
integrado na doutrina espírita. Nós vamos passar agora um pequeno vídeo, não é um vídeo, é uma apresentação. Vai passar bem devagar, vocês vão lendo. Bom, eu vou dizer as frases que estão aqui. Você já imaginou o que aconteceria se tratássemos o Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo do jeito que tratamos o nosso celular? E se sempre carregássemos o nosso Evangelho no bolso ou na bolsa, e se dessemos uma olhada nele várias vezes ao dia, e se voltássemos para apanhá-lo quando esquecemos em casa ou no escritório, e se usássemos para enviar mensagem aos nossos amigos, e se tratássemos como se não pudéssemos viver sem ele, e se dessemos de presente para as crianças, como fazemos com o celular. Quem é que costuma dar evangelho para as crianças? E se usássemos o evangelho quando viajamos, e se lançássemos mão dele no caso de emergência, como fazemos com o celular? Ao contrário do celular, o evangelho nunca fica sem sinal. Ele pega em qualquer lugar. Não é preciso se preocupar com a falta de crédito, porque Jesus já deixou os créditos que não têm fim. E o melhor de tudo, não cai ligação e a carga da bateria é para a vida toda. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Essa frase evangélica. Quando você estiver triste, vá lá, ligue no capítulo 5, Bem-aventurados que choram. Quando as pessoas falarem de você, ligue no capítulo 5, Bem-aventurados que sofrem perseguição. E quando você estiver nervoso, ligue no capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Quando você estiver preocupado, ligue no capítulo 9, item 7. E quando você estiver em perigo, ligue no capítulo 5, item 22. Aí está, meus irmãos, a mensagem final que queríamos trazer para que nós lembremos que ciência, tecnologia, maravilha, mas é preciso que a gente viva essa ideia.